Vamos iniciar então a disciplina de Engenharia de Segurança do Trabalho. Essa equivale a um resumo da nossa aula 2, que foi presencial na data de 5 de agosto de 2021. Então, no primeiro momento a gente apresentou-se, quem era cada aluno, e foi apresentado inclusive a ementa, lembrando que a gente traz a questão sobre a introdução da Engenharia de Segurança do Trabalho, lembrando que a mesma está totalmente atrelada à higiene e medicina do trabalho também. Vamos aprender um pouco sobre os riscos e acidentes, a movimentação das matérias, tanto na parte da proteção e prevenção, além de alguns riscos ambientais que podem também gerar algum impacto sobre a vida do trabalhador ou sobre a empresa. Depois vimos ainda que vamos estar aprendendo sobre os equipamentos de proteção individual e coletivo, questão de emergências e assuntos como primeiros socorros. Depois, fundamentos sobre a ergonomia e o seu princípio de análise ergonômica e também a NR 18, como também outras legislações específicas para cada um dos tópicos. O nosso objetivo é desenvolver a capacidade de observar as medidas que devem ser necessárias. Então, você dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, saber quais que são, então, as atividades que você deve tomar cuidado, como que você vai tomar medidas para eliminar, neutralizar, indicar aos outros trabalhadores aquele determinado risco e também como que vai atuar um engenheiro em todas as fases do planejamento, implantação, utilização e manutenção de obras, bem como programas que podem cuidar da integridade do trabalhador. Vimos que a nossa avaliação ela vai ser dividida entre duas etapas, sendo 30% para trabalhos e 70% para provas. Então, nosso conteúdo programático, na primeira aula vai se dar sobre a introdução da segurança, higiene e medicina do trabalho. Na segunda aula também vamos aprender um pouco mais a fundo sobre as questões gerais, mas também já entrando no assunto sobre ergonomia, passando para a parte da movimentação das matérias e assim outros conteúdos como proteção de incêndio, ruídos e vibração, também a ventilação e demais riscos ambientais. Vamos aprender sobre os equipamentos de proteção individual, emergências e as normas posteriormente no segundo bimestre. Então aqui a gente tem a bibliografia básica, lembrando que a professora vai estar sempre disponibilizando os slides para vocês de todas as aulas e além disso um resumo de 15 minutos vai ser posto no AVA nesse primeiro momento, onde ainda estamos verificando a questão da obrigatoriedade da presença do aluno na instituição. Então a gente viu o que significava a segurança do trabalho, ele entra na questão da pessoa se sentir seguro, com estabilidade, firmeza, tranquilo, que não vai acontecer nenhum acidente com relação a ele, que ele está bem protegido e que não tem nada que temer. A gente viu que o objetivo é trazer um bem-estar físico do trabalhador, mas lembrando também que a gente tem que lembrar da questão mental, da saúde psicológica dele também. Então, hoje em dia já existe uma preocupação de você deixar o trabalhador tanto bem fisicamente quanto psicologicamente. Além disso, a gente verifica que a engenharia de segurança do trabalho ela vem para prevenir esses trabalhadores de qualquer efeito que seja adverso para a sua saúde. Ela protege os trabalhadores no seu emprego com relação às diferentes atividades que ele vai estar executando e também coloca sobre ele um ambiente que é adequado, que vai atender suas necessidades físicas e mentais. Então, igual comentamos, é necessário ter um local limpo, bem iluminado, ventilado, que lhe confere todas as condições para que ele se sinta bem e possa executar suas atividades da melhor maneira possível. Lembre que um trabalhador bem cuidado, um trabalhador feliz é aquele que então consegue executar suas atividades e também, ao se sentir valorizado no ambiente, ele aumenta até a sua produtividade. Então, nosso objetivo é verificar essa adaptação do trabalho e do homem. Vimos que temos vários riscos da saúde, temos 5 ao total, mas os 3 principais seriam os riscos físicos, os químicos e os biológicos. Físicos são os ruídos, frio, calor, vibração, umidade e radiações, enquanto os químicos são produtos químicos em si, assim como poeira, névoa, neblina e fumaça. E por fim,
os riscos biológicos são fungos, bactérias e vírus. Mas a classificação dos riscos ela é dividida em 5 grupos principais. Os físicos ficam no grupo com coloração verde, os químicos coloração vermelha e os biológicos com uma coloração marrom. Mas também pode ser adicionado em amarelo os riscos ergonômicos, como um esforço repetitivo, lesão por essas atividades, até mesmo questões de trabalho com ritmos excessivos, trabalhos noturnos. Isso também pode trazer algum estresse físico e psíquico para o trabalhador. Então, ele entra nessa questão de riscos ergonômicos. E, por fim, na coloração azul, nós temos os riscos de acidentes, que são as condições de insegurança que existem nos locais de trabalho e probabilidade, por exemplo, de acontecer um incêndio, explosão, e que pode, então, trazer determinados efeitos de lesões para ele. Assim, nós vimos que existem custos diretos e indiretos, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Então, no primeiro momento, para o trabalhador, ele vai ter um custo também relacionado à sua dor, o sofrimento da doença que ele causou, vai perder os seus rendimentos e pode, às vezes, acontecer algumas situações que ele venha, inclusive, perder o seu emprego. E ele também tem um custo de arcar com seus cuidados da saúde, às vezes ter que pagar o hospital, pagar medicações, cirurgias, o que for necessário ainda para que ele mantenha-se bem. Já para os empregadores, para os chefes, eles têm a questão de remunerar um trabalho que não está sendo realizado, tem que pagar as despesas médicas, indenizações, reparar e também substituir alguma máquina, equipamento que foi danificado durante o acidente. Ele possui uma redução da sua produção ou até mesmo uma paragem temporária da sua produção, dependendo se aquele funcionário era o único que sabia executar e sabia mexer naquele equipamento, então pode correr um risco também nesse quesito. E também ele vai ter custos para formar uma outra pessoa para estar substituindo, além dos custos administrativos, tudo isso causando uma redução no trabalho e vendo também que diminuiu a motivação dos trabalhadores, porque os outros trabalhadores também não ficam tão à vontade quando sabem que algum colega sofreu um acidente. Agora, com relação aos custos indiretos, que são aqueles, então, que é a questão da necessidade de substituir esse trabalhador pelo acidentado, formar com o tempo de adaptação necessários esse novo trabalhador e também um período de tempo que o novo trabalhador para que ele consiga ter o mesmo nível de produção do trabalhador anterior. Então, o outro trabalhador já estava acostumado com aquela função, às vezes já estava trabalhando há anos dentro daquele setor, então ele sabia como fazer, sabia ser produtivo, rápido. E agora, ao se substituir o trabalhador, corre-se o risco de levar um determinado tempo, dispensar tanto cursos e treinamentos para que esse novo trabalhador ele também se sinta adaptado para a sua nova atividade. Para os empregadores, temos ainda de custo indireto tempo destinado para investigar o que aconteceu, quais foram as causas dos acidentes e o fato de quando afetam muitas vezes os colegas de trabalho, existe essa relação porque há uma influência negativa de todos os funcionários. Eles ficam apreensivos, alguns reclamam, então tem uma relação negativa para o ambiente de trabalho em si. Além disso, é possível que haja um enfraquecimento ou até a deterioração da relação com o fornecedor, clientes, entidades públicas. Dependendo do tipo de acidente, se ele ocorreu porque a empresa não cuidou ou porque a empresa não disponibilizou equipamentos de proteção, ou até mesmo porque ela não está dando um respaldo para a saúde desse trabalhador, a sua imagem pode sim ser prejudicada e ele acabar perdendo, inclusive, algumas parcerias que existiam anteriormente. Depois disso, a gente viu que é importante a gente lembrar também, dentro da segurança do trabalho, que é importante fornecer um ambiente com higiene e segurança. Então, são normas que vão cuidar tanto da integridade física e mental, então um local limpo, um local iluminado, ventilado, onde é possível trabalhar e executar bem as suas atividades. Entram nesse quesito a questão de saneamento, meio ambiente, visto que é necessário ter qualidade de água, coleta de esgoto, coleta dos resíduos, mas também é importante que esteja com um ambiente ergonomicamente adequado. A gente vê que existe a questão da medicina do trabalho, a psicologia e a sociologia, então o bem-estar físico e mental daquele trabalhador, fornecendo a ele exames de saúde, então exames admissionais, os periódicos e depois os demissionais.
Então, tudo isso entra na nossa higiene do trabalho. Nosso objetivo é manter a saúde dos trabalhadores, eliminar doenças, prevenção de possíveis agravamentos, aumentar a produtividade desse empregador. Posteriormente, nós temos alguns programas de saúde e segurança. Então, de acordo com o tamanho do empreendimento, são necessários sim termos engenheiros de segurança do trabalho, ou até mesmo profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos, que também possam estar atuando dentro da empresa, visto que se acontecer algum acidente, rapidamente ele já vai prestar os serviços. Então, os programas de saúde e segurança, eles têm efeitos positivos dentro da produtividade e também causa um bem-estar para os trabalhadores e para os empregadores. Lembrem-se, então, que dentro desse programa de saúde e segurança existe a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes, que já começa a ver setor por setor onde que tem algum risco, algum determinado dano que pode vir, então, causar algum acidente para o trabalhador. Lembrando, então, que eles fazem essa divisão entre risco químico, mecânico, biológico, ergonômico e físico, onde as dimensões também daquele risco pode ser pequenos, médios ou grandes, de acordo com a gravidade do dano. Aprendemos ainda sobre a gestão da segurança do trabalho, então é importante fazer auditorias, verificar se realmente está sendo colocado em prática as atividades, ter relatórios e feedbacks, analisar esse desempenho e daí também promover as mudanças necessárias. Com relação aos riscos, cada trabalho, cada profissão tem o seu, né? Algumas já se sabe de antemão que tem riscos de periculosidade e também de insalubridade. Então, dependendo da condição, determinado trabalhador já sabe os riscos que ele está ficando exposto. Então, dependendo da condição, eles podem sim receber um adicional por insalubridade, por periculosidade, dependendo da atividade que ele vai exercer, mas também já sabe-se que de antemão tem que fornecer aqueles equipamentos de proteção individuais e coletivos que sejam adequados para proteger a saúde do trabalhador. Então, nessa questão, a gente entra na prevenção do acidente. Primeiro, eu tenho que identificar quais seriam os possíveis acidentes que vão acontecer e, a partir disso, buscar tomar medidas de prevenção. O que seria, então, um acidente de trabalho? É aquele que vai acontecer tanto no tempo e no local do trabalho, que vai estar produzindo alguma lesão corporal, perturbação, doença e, em alguns casos, até a morte do trabalhador. Lembre que também existe essa questão do trajeto casa-trabalho ser considerado um acidente de trabalho, mas também com tempo limitado e de acordo com a política da empresa. Os fundamentos do trabalho eles são divididos pelos elementos espaciais, aonde ocorreram, o tempo que ocorreu, por isso é um elemento temporal, e por último, qual foi o causador dessa lesão, que seria o elemento causal. Aqui nós temos algumas relações sobre o que seria o acidente de trabalho, mas lembre que as manifestações para o trabalhador podem ser psicológicas, físicas ou até mesmo econômicas. E para a empresa, existe a perda do trabalhador, diminuição da sua produção e também um acréscimo na contribuição para um regime da proteção social. Então, a empresa tem que tomar medidas de proteção, alerta, colocar mais equipamentos, colocar mais avisos sobre determinado dano e também, se for o caso, substituir maquinários e matérias-primas para diminuir qualquer dano de riscos e de acidentes. Então, dentro da prevenção do acidente, a gente vê que esse ato de prevenir, ele é mais barato do que corrigir as consequências. Então, você proteger, evitar que o mesmo ocorra é melhor do que depois estar tomando as medidas mitigadoras para tentar compensar, para tentar corrigir determinado dano que aconteceu. Por isso, então, que essa questão da higiene e segurança do trabalho, ele leva a obter a segurança, a saúde e o bem-estar do trabalhador. Então, os princípios gerais da prevenção, aprendemos ainda que seria, no primeiro momento, evitar o risco, avaliar, então você precisa identificar qual que é a possibilidade daquele determinado risco acontecer, substituir elementos, então se você sabe que aquela matéria-prima emite muito gás tóxico, ou se aquele maquinário não é o adequado, está trazendo queimaduras, muitas vibrações, muitos ruídos para o seu trabalhador, você pode estar substituindo também os equipamentos. Além disso, o mais importante é estar aplicando as medidas de proteção coletiva. É claro que no primeiro momento já se cuida, então evita-se que determinado dano ocorra, mas depois traz-se a
eliminação total e também minimização do mesmo. Temos aqui alguns exemplos de EPIs e de EPCs e vimos então vários pontos sobre os princípios gerais da prevenção, que é combater na origem e buscar evitar ao máximo aquele determinado dano. Então a gente precisa ter a segurança, mas também a higiene com boas instalações sanitárias, limpeza pessoal, luminosidade e ventilação adequadas. Com isso eu agradeço a atenção de vocês. Essa aula, como a gente comentou, foi um resumo da aula 2 que aconteceu presencialmente, mas também fiquem à vontade para fazer perguntas. Temos um trabalho para entregar na semana que vem a respeito dos riscos ambientais, quais são os riscos ambientais, suas colorações e também citar os exemplos que existem. Então, de qualquer maneira, eu desejo a todos bons estudos e vamos juntos, então, acompanhar essa disciplina ao longo do nosso semestre. Muito obrigada!